Ó, então Fecha minha porta. eu vou entrar aqui, ó, no Moodle, né, para mostrar para vocês como que tá até agora o material, né? Então a primeira coisa que eu coloquei, eu abri uma pastinha geral aqui. Vocês estão me ouvindo? Pra mim tá meio travando, professor, mas ouvir dá pra ouvir, apesar dos pesares. Aham. Bom, tem uma pastinha geral. Aqui no geral eu coloquei o programa da disciplina, né? Coloquei esse material aqui, que ele é pesado para colocar em PDF, então eu coloquei o link do Dropbox, né? Que é a literatura portuguesa através dos textos, né? Esse é um dos principais livros que a gente vai usar. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui, ó. É do Maçom Moisés, tá bom? A professora Maria Helena utilizou dele com a gente Ah, no ano já passado. usava esse, ótimo. Ela já usava esse aí. E tinha um Aham. outro também, só que o outro eu não lembro o nome, mas esse aí eu lembro que ela utilizou sim. Tem Então, o professor, a ó, literatura portuguesa, só a portuguesa. isso, é Não esse aqui, através do ó. texto também serve, né? É. É porque eu tenho também. Só que Ah, aí é não, quase a mesma então, coisa. ó, o autor é o mesmo, né? É o Maçom Moisés, que é um professor da USP, né, que assim se dedicou bastante à literatura portuguesa, né? A diferença é que esse aqui, que não é através dos textos, não tem os textos, né? E tem mais explicação teórica, né? E esse que é através dos textos, esse aqui, ó, né? Ele tem um monte de trechos ou textos inteiros quando são curtos, tipo poemas, assim, né? Então, não precisa comprar. Por quê? Porque esse, através dos textos, já está aqui. Eu achei em PDF, né? Só que ele ocupa 194 mega. Então, eu coloquei o link do Dropbox, né? Certo? Então, é só ir lá e baixar. Ele está inteiro aqui, ó. Alguém teve a generosidade de escanear inteiro para a gente e disponibilizou lá, né? Daí, eu achei também, ó, esse aqui, que é a História Concisa de Portugal, né? Que é esse aqui, ó, tá vendo? Eu achei a última parte dele, ele não está inteiro aqui. Se vocês olharem, tem 48 páginas abertas, né? Então, dá o dobro, dá 96 mais ou menos, né? Só que é exatamente o período final, que é o que importa para a gente, né? É que é o período da história que vai ser compreendido pelo período literário que a gente está estudando, que a gente vai estudar. Sendo que faltaram umas últimas páginas nesse, mas eu vou escanear essas últimas páginas e vou acrescentar, que é do período de 1992, que foi um adendo que fizeram numa edição de 92, né? Então eu vou acrescentar nesse arquivo aqui, ou vou colocar outro arquivo, enfim, tá bom? E finalmente esse daqui, o plano de ensino, é aquele que vai no SAL, né? Sabe? O plano de ensino que vai no SAL, eu já colocaria no SAL se fosse um período normal, já postaria lá, né? E daí o coordenador avalia e aprova ou não, não sei o quê. Mas eu não fiz isso porque ainda não abriram essa disciplina no SAL para mim, né? E também porque com a pandemia eles falaram para a gente reformular, né? E então eu vou reformular das outras disciplinas
E esse aqui também eu vou reformular, eu não sei exatamente o que eles estão querendo, sabe? Que reformulo, né? Mas, então, por isso que eu coloquei assim, provisório. Mas o que é o plano de ensino? O plano de ensino é a ementa, né? Que já vem pronta, é do projeto político-pedagógico, vem a bibliografia, metodologia de avaliação, essas coisas, metodologia de ensino e avaliação, né? Que são as coisas que a gente costuma falar na primeira aula mesmo, normalmente, né? E daí o aluno pode consultar lá no SAL, né? E pode, por exemplo, falar, ó, o professor não está seguindo o plano de ensino, por exemplo, né? Ele pode questionar a conduta do professor a partir daquilo que está escrito no plano de ensino, né? Como se fosse uma constituição, assim, vamos dizer, que tem que ser seguida, né? E daí, depois, está dividido em tópicos aqui, né? Sendo que eu ainda não coloquei o material. Eu vou colocando conforme a gente for avançando, né? Mas os tópicos são esses que têm a ver com o programa da disciplina, né? Então, realismo, simbolismo, modernismo, tendências contemporâneas, tá? Então, eu vou falar um pouco do programa da disciplina, né? Ó, tá de bom tamanho aí? Sim, tá de boa, professor. É. Só que agora eu acho que não vai dar para ver tudo, né? Agora sim. Ó. Então, não tem muito segredo, né? Eu vou seguir a linha cronológica, né? Claro que sempre lembrando que essa classificação, né, pelos períodos literários, não significa que o autor se enquadra lá como se fosse uma caixinha e ele tem só aquelas características e todos são iguais. Claro que não é isso, né? É só uma maneira de apresentar mais didaticamente, né? Mas então, Professor, opa, errei aqui, né? só um comentário aleatório, mas aí no início da literatura norte-americana. Eu errei. É que eu colei o cabeçalho do outro programa. Mas eu vou corrigir. Não, tá bom. É, Tá bom. só agora que eu vi também. Bom, então, Só um detalhe básico. é, os períodos são esses, né? Como tá lá. Realismo, né? Então, vai ter uma apresentação geral do movimento, né? Falando bem pouco, mas assim o suficiente para entender, né? O contexto histórico e as características gerais do movimento. Isso daí já está postado lá, que é desse livro Literatura Portuguesa do Mação Moisés, né? Esse aqui, ó, né? Daí os principais autores são esses aqui, né? Na poesia, esses quatro aqui, né? Antero de Quental, Guerra Junqueiro, Gomes Leal e Cesário Verde, né? E daí aquele livro, Literatura Portuguesa, através dos textos, vai ter os poemas deles, ou alguns poemas deles, né? Então a gente vai ler um pouco de cada um para ter uma noção, né? De quem seja, de qual a importância, vai analisar um pouco, né? E na prosa o principal é o Essa de Queiroz, sendo que existem outros, claro, e o livro eu vou disponibilizar, eu espero, né, disponibilizar inteiro, né? Eu encontrei alguns arquivos já escaneados e vou escanear. Qual vai ser a obra do Essa de Queiroz? Pois eu acho que os romances eles são um pouco longos para a gente ler, né? Então eu estou pensando em trabalhar com os contos, né? Ou com uma novela chamada O Mandarim. Mas eu vou decidir ainda, né?
Mas por quê? Você já leu algum? Tem algum que você goste? Não, professor, só queria saber mesmo. Eu tenho uns aqui em casa, aí eu queria saber. Então, Obrigada. não, imagina. Eu tenho em PDF vários, sabe? Do essa que mais tem, né? Então, eu posso mandar. E tem alguns documentários que vão falar sobre o Essa de Queiroz também, né? Entrevista, né? Programa de entrevista, né? E eles vão falar de romances, né? Só que eu acho que é um pouco extenso demais, a não ser que a gente escolha um só, né? Pode ser também. Só que daí, o que acontece? A leitura dele vai ter que ficar para o final, vamos dizer, né? Mas eu vou definir direitinho e eu falo para vocês, tá bom? E os poetas, a gente pode ir lendo poemas. O Cesário Verde, que tem um poema mais longo, né? Que chama O Sentimento de um Ocidental. E esse é o principal, né? O poema principal dele é esse. E os demais são poemas mais curtos. Então a gente pode ler mais de um, né? Daí depois tem o simbolismo. Também eu vou passar um texto introdutório, né? E os principais autores são esses, sendo que o Camilo Peçanha com certeza é o de maior destaque, né? E vocês já tiveram a literatura brasileira 2, né? Ou estão tendo? Sim, Não. Não? Sim, não sei. professor. Ai, socorro. Aham, Sim. tá. A Então, gente teve com o Paulo e com o Jorge ano passado, professor. não, então vocês já tiveram a 1 e a 2 no ano passado? Foi um A pra Não, um foi no a primeiro um no ano. primeiro ano. primeiro ano e segundo. Ah, tá. É que a um foi com o Rony e daí ano passado teve 2 professores, entendeu? Ah, Por isso que ele entendi. falou. Ah, entendi. Tá. Então, no Brasil também é essa a divisão das escolas, né? O realismo e, às vezes, assim, aparece realismo, naturalismo, né? Parnasianismo. E depois o simbolismo, né? Então, é a mesma coisa, né? Só que a poesia parnasiana em Portugal praticamente ela não tem muita importância. Vai ser falado aqui, sabe? Do parnasianismo aqui no realismo, né? Também vai ser falado do naturalismo aqui, né? Bom, esses movimentos eles surgem na França, né? E eles influem a literatura ocidental como um todo. Então, por isso que acaba sendo mais ou menos igual, né? A norte-americana é um pouco diferente, né? Mas, por exemplo, o romantismo também chega na americana e algo que a gente pode considerar mais ou menos semelhante ao realismo, né? E o modernismo também, né? Bom, Mas a americana não segue muito essa divisão, né? não segue, mas as características acabam sendo mais ou menos parecidas, né? É porque a diferença é assim, que aqui eles se organizam no realismo, né, como um grupo de oposição ao romantismo, né? Eles se organizam assim, né, como um grupo mesmo. Por isso que fica mais fácil de dividir, né? Só que se você for pegar cada um dos autores, você vai ver que as características deles são bem misturadas, porque até a própria ideia de poesia realista, né, é uma coisa um pouco estranha, né? Porque o realismo tem pressupostos assim que para expressar através da poesia é até um pouco contraditório, né?
Então, na prosa é mais fácil você seguir determinados pressupostos teóricos, o que eles chamam de romance de tese, né? Você querer provar, adiantando um pouco, né? Você quer provar que você pode explicar a sociedade a partir dos mesmos pressupostos que as ciências naturais utilizam para descrever a natureza, né? Ou aquela corrente da psicologia que chama behaviorismo, né? Que a gente pode prever o comportamento do animal através dos estímulos que a gente vai dando para ele, a gente controla, né? Mais ou menos assim, né? Então, os romances realistas mais estritos, eles partem desses pressupostos, né? Agora, como que você vai escrever uma poesia que siga essas mesmas ideias, né? É muito mais difícil. Por isso que a obra poética, embora eles se identifiquem, né, enquanto um grupo de escritores realistas que se opõem ao romantismo, a obra poética ela é mais contraditória, né, do que a obra em prosa, né? E o próprio Enéas de Queiroz ele também não vai se manter naquele quadradinho o tempo inteiro, né? Seria muito pobre, né? Então, o Enéas de Queiroz ele também tem fases na trajetória dele, né? E isso torna a obra dele muito mais interessante do que se fosse só uma coisa muito coerente, né? E, bom, mas basicamente os pressupostos do realismo são os mesmos que surgiram na França, né? E então influenciaram Portugal e influenciaram o Brasil também, né? Tá. E o simbolismo também é a mesma coisa. Também surgiu na França, né? E os pressupostos também são os mesmos, né? E o principal autor português é esse aqui, o Camilo Peçanha, né? Que tem um livro chamado Clepsydra. E o simbolismo em Portugal ele é até mais representativo do que o brasileiro, né? E tem outras obras aqui também, né? Mas elas são menos importantes, a gente só vai falar por cima. Principalmente teatro e prosa, né? Também aqui, o simbolismo também é um movimento, assim como o realismo é um movimento literário mais identificado com a prosa, o simbolismo é um movimento literário mais identificado com a poesia, né? E depois o modernismo, né? Daí o modernismo português ele vai se dividir por gerações, né? E que são basicamente assim. A primeira geração é o orfismo por causa da revista Orfeu, né? Bom, o modernismo português ele também sofre as mesmas influências que o brasileiro, né? Ou seja, as vanguardas, né? E daí a primeira geração chama orfismo por causa da revista Orfeu, né? E os principais autores são esses dois aqui, Fernando Pessoa e o Mário de Sá Carneiro. Sendo o Fernando Pessoa, sem dúvida, o mais importante, né? Daí tem um período aqui meio, eles chamam de interregno, quer dizer, uma espécie de intervalo, né? Um período de indefinição, que surge uma autora muito, muito interessante, que é a Flor Bela Espanca, né? Que tem algumas características mais ou menos parecidas
com essas aqui do final do século, né? Que a gente chama de simbolismo, mas poderia chamar também de decadentismo ou alguma coisa do tipo, né? E essa autora, ela fica meio assim, ela aparece de uma forma meio isolada, meio independente de grupos, assim, né? E depois tem uma segunda geração que é da revista Presença, que tem esses autores aqui. José Régio, Miguel Torga, Branquinho da Fonseca, Antônio Boto. Eu tenho um livro que é uma coletânea de contos, né? Espera aí, eu vou pegar. Esse aqui, ó. Contistas portugueses modernos, né? E então todos eles têm contos aqui, né? E então a gente vai estudar mais assim contos, né? Que é mais dá para ler na íntegra, né? E depois começa a ficar mais indefinido esse período aqui que eu coloquei neorrealismo, surrealismo e coloquei esses autores aqui, né? Alves Redol, Fernando Namora, Virgílio Ferreira. Mas dependendo do livro que vocês procurarem, a divisão vai ser um pouco diferente, né? Por exemplo, o próprio livro do Maçom Moisés, eu tenho duas edições aqui, né? Essa daqui bem velhinha, né? E essa daqui mais nova, né? Então, nessa daqui, ele já divide de uma forma um pouco diferente desse item E em diante, né? Então, na verdade, isso aí não é o que mais importa, porque não é assim, você vai colocar um selo no cara, um rótulo, e vai achar que entendeu, né? Não é exatamente assim que funciona, né? De qualquer forma, para organizar a apresentação, eu dividi dessa maneira. Coloquei os dois juntos, né, o realismo e o surrealismo, e coloquei alguns autores que se destacam, né? Uma coisa curiosa aqui, uma coisa interessante, é que a partir daqui, né, esses autores desse período, eles já sofrem influência dos brasileiros, né? Que são aqueles autores que a gente chama da geração de 30, né? Tipo Graciliano Ramos, né? É uma coisa assim interessante que a literatura brasileira já é forte o suficiente para influenciar a portuguesa aqui nesse período, né? E finalmente os contemporâneos, eu coloquei tendências contemporâneas, né? E alguns autores contemporâneos, né? Eu não sei até que ponto vocês viram assim na brasileira os contemporâneos, né? Se viram alguma questão a respeito da pós-modernidade, pós-modernismo, essas coisas, chegaram a ver esse tipo de coisa? Teoricamente, assim? Não sei, não lembro. Eu lembro que ele levou umas poesias lá de um cara lá, assim, as poesias bem críticas, até já era depois de questão de Bolsonaro, essas coisas assim, sabe? Ah, é? Ah, Mas teoricamente acho que não. tá. Bom, a gente pode ver algum texto teórico introdutório sobre a pós-modernidade, né? Acho que é interessante, né? Eu não consigo lembrar. O que eu me lembre foi Aham. até modernidade mesmo. Aham. Eu não sei. Teve. Eu próprio, quando fiz graduação, ainda não, eu não tive isso na graduação, sabe? A gente, depois que começa a ler sobre pós-modernidade, né? É uma coisa mais recente, né? E daí tem alguns autores que eu coloquei aqui que são contemporâneos, mas assim,
o mais contemporâneo, de fato, é esse último, Gonçalo M. Tavares, né? Que está vivo, inclusive, né? O Antônio Lobo Antunes, ele está vivo, mas já tem, sei lá, 80, 90 anos, né? O Herberto Helder, acho que está vivo também, né? Talvez a Augustina Bess Luiz, talvez acho que ela esteja viva também, mas já bem de idade. E o Saramago, que é o mais conhecido de todos aqui, né? Já faleceu, né? Mas a gente pode considerar contemporânea pelas características, né? E bom, então basicamente são esses os autores, né? A gente vai ter 20 encontros para ver esse conteúdo, né? Eu acho que dá para dividir bem e ver com uma certa tranquilidade, né? Porque a gente já sabe que vai ser remoto o tempo inteiro, né? Então já está mais preparado, né? E o que mais? A bibliografia que eu vou usar basicamente é essa daqui, né? Aqui eu cito um outro livro que chama Presença da Literatura Portuguesa, 2 volumes, né? O Simbolismo e esse Romantismo e Realismo. Basicamente são trechos de tipo coletânea, assim, né? Tipo antologia, né? Com trechos dos textos ou poemas inteiros, mas não vai fugir muito, não vai ser uma ideia muito conflitante com essa de outros autores, né? Tanto é que esse que organiza aqui esse terceiro volume é o próprio Masson Moisés, né? E aqui tem um outro autor chamado Antônio Soares Amora, né? E que organiza o volume sobre o simbolismo. Depois, esse aqui, Contistas Portugueses Modernos, que eu acabei de mostrar para vocês, né? História da literatura. Tem esse livro aqui, ó, História da Literatura Portuguesa, que é um livro assim mais, né, mais, eu não sei se a Maria Helena usou ele com vocês também. É um livro um pouco mais extenso, né? Ó, assim, então ele é um pouco mais aprofundado, né? Só que ele tem uma desvantagem, que ele é mais antigo, né? E também menos didático, né? Tem uma curiosidade nele que eu acho que vale a pena a gente perceber, que é a seguinte: ele considera que que o realismo e o modernismo são fases do romantismo, né? A Thalita caiu, voltou. Vocês estão conversando aqui, alguém fez alguma pergunta aqui no chat? Não, tá conversando com coisa aleatória mesmo. A Thalita não tinha entendido a pergunta aquela hora se a gente na literatura brasileira teve contemporâneo ou pós-moderno. Entendi. É porque, assim, esse termo contemporâneo, ele é um termo bastante, claro, né? Impreciso, né? Contemporâneo. Porque contemporâneo significa o quê? Significa do mesmo tempo, né? Do mesmo tempo. Então, qual é o meu tempo, né? O que eu considero que seja o meu tempo, né? Então bom, depende, né? Eu posso considerar que o meu tempo é o século XX, né? A maior parte da minha vida eu vivi no século XX, né? Mas vocês talvez, provavelmente, século XXI já, né? Então, é um termo vago, né? Então, para entender um pouco melhor o que a gente está querendo dizer, que é interessante ler alguma coisa teórica, né? Certo? Porque também outra coisa que não se discute é o que a gente chama de contemporâneo hoje
veio do modernismo, né? E o que veio depois do modernismo? Bom, a gente sabe quais são os autores, mas o que foi dito sobre as ideias, as características, né, da expressão artística, né, depois do modernismo, né? Então, mais ou menos para entender isso, né? Bom, mas do que eu estava falando é assim, voltando aqui, uma coisa curiosa nesse livro é que eles consideram que o último movimento literário, história da literatura portuguesa, é o modernismo. Desculpa, é o romantismo. E o realismo e o modernismo são fases do romantismo, né? E é uma coisa curiosa, né? Alguém tem alguma ideia do porquê, do que motivo que eles podem ter para considerar que o realismo e o modernismo são fases do romantismo? O que vocês acham? Alguém mandou uma resposta aqui. Espera aí, eu vou sair da tela compartilhada, tá bom? Tá. Foi um bom Falando. comentário. Posso tentar, professor? Fala, Eduardo, é para tentar. Bicuda, de olho fechado mesmo. Tá bom. É porque o romance é uma obra que abarca desde o início até o final da vida da personagem, né? E essa personagem também pode estar cercada das características de realismo ou outra qualquer. Assim, eu acho. Não, então, romance é um gênero literário, né? E o movimento romantismo, ele não tem uma relação direta com o gênero literário romance, né? O gênero literário romance, ele continua no realismo, continua no modernismo, continua na literatura contemporânea, né? Entendi, foi mal. Não, mas mas aprofundando mais, tem um pouco a ver, sim, né? Na verdade, esse termo, romance, ele surge, na verdade, na literatura clássica, né? Que é, assim, aquilo que foge das classificações dos gêneros mais importantes, considerados mais importantes na época, né? Tipo, epopeia, né? Tragédia, comédia, é, ou, é, ou poesia épica, lírica e dramática. Eram os três principais gêneros, né? Sendo que a dramática era tragédia e comédia, né? Tudo que fugia um pouco disso aí, ou história, né? Era narrativa, né? Que contava história. Era não parte da expressão literária que fugia disso, né? Eram histórias de amor e de aventura, recebiam o nome de romance, né? Na antiguidade, né? E também há as línguas românicas, né? Assim, acho que o que foge um pouco do clássico é romântico, né? Antes do romantismo, né? Mas bom, na verdade, não sei se a minha resposta está confundindo mais. Então, eu vou responder logo para não ficar criando mais confusão. Mas a questão é assim, esses autores, né, como esses autores aqui, que aqui é o Antônio José Saraiva e Oscar Lopes, né? Eles seguem uma linha mais histórico-sociológica, né? Então, assim, para eles a
a organização da sociedade é uma das coisas que meio que determinam a expressão cultural, né? Então, o que que acontece? O último grande acontecimento na história que mudou a organização da sociedade foi a Revolução Francesa, né? Isso aqui, para eles que estão no século XX ainda, né? E significa o quê? Significa que a última vez que mudou muito o grupo que detém o poder foi na Revolução Francesa, né? Então, justamente por isso, depois do romantismo, do ponto de vista deles, não teve nenhuma outra tão grande mudança na expressão literária, porque não teve nenhuma tão grande mudança na sociedade, né, a ponto de mudar a classe que domina, que detém o poder, né, a classe social detém o poder. Dá para entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Sim, professor. O senhor Aham. falando, aliás, eu lembrei, não sei, não lembro que professor, mas eu lembrei que eu já ouvi isso. Algum professor, não sei Aham. se foi esse mesmo, mas Aham. algum professor fala isso. Aqui a gente tem amnésia mesmo. Não, é porque a gente tem que ouvir falar várias vezes para entender mesmo. Amnésia estudantil, essa foi boa, gente. Não, Sim. sabe que eu, antes de começar a dar aula de literatura, não tinha clareza de muita coisa. Mas daí, quando eu comecei a dar aula, eu fui lá recorrer aos textos que eu tinha estudado na graduação, né? Daí eu falei, nossa, eu tinha lido tudo isso, eu não lembrava nem o nome do autor, né? Mas, claro que se eu não tivesse estudado, teria sido mais difícil se eu tivesse que ler pela primeira vez para dar aula, né? Então é assim mesmo que funciona, né? Mas então a última grande mudança foi essa, que colocou a burguesia no poder e tirou a nobreza, né? E a burguesia continua no poder até hoje, né? Então, a sociedade, desse ponto de vista, não mudou tanto assim a ponto de a gente dizer que a literatura mudou tanto assim, né? Então, com isso, significa o quê? Significa que daqui a, sei lá, 3, 4, sei lá, séculos, né? Não sei quanto tempo, eles podem olhar para a nossa época e realmente falar: ah, isso daí foi um outro período do romantismo, né? Daí, Isso aí foi pós-Covid, pré-Covid. assim, mas ó, para a gente pensar um pouco, né? A, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi um acontecimento histórico de grandes proporções, né? Talvez tão grandes ou maiores do que o que a gente está vivendo agora, né? Mas mesmo assim não teve uma mudança tão grande quanto essa da Revolução Francesa, né? Que mudou a classe social que detém o poder, né? Então, por exemplo, se vocês forem pensar no romantismo, né? A diferença entre o romantismo e o classicismo, né? É uma diferença brutal, né? Uma oposição brutal, né? Que até então, até antes do romantismo, o valor de uma obra literária estava relacionado com o quanto essa obra literária continua uma determinada tradição, né? Por exemplo, a tradição clássica, né? Ou então significa o quê? Significa aquela obra ela tem valor na medida em que ela se insere nessa classe, né? Nessa tradição clássica, nessa linha, né? De grandes obras, né? O romantismo quebrou com isso completamente
E a partir do romantismo, a obra artística, né, literária e artística, de um modo geral, passa a ser valorizada por um outro critério, que é o de originalidade, né? E esse critério ainda é válido hoje, né? A gente fala, nossa, esse artista é muito original, né? Ele tem que ser diferente, né? Para ele ser, se ele fizer algo tão tão bom quanto, mas parecido demais com outro autor que já existe, então a gente não vai valorizar tanto, não é assim? Certo? Sim. Aham. Certo. Então, significa que a gente ainda continua muito, assim, os nossos valores continuam muito semelhantes ainda aos do romantismo, né? E qual a relação entre, por exemplo, essa valorização da originalidade, né, e a organização da sociedade burguesa, né, que é a capitalista burguesa que a gente vive, né? Uma delas é assim, é a valorização do indivíduo, né? Achar que a pessoa tem valor pelo mérito, né? E por quanto ela se esforça e pelo talento individual dela, né? A gente acredita nisso, né? Então, esse é o indivíduo burguês, né? Aquele que se destaca pelo talento individual e pelo mérito. Em tese, né? Em princípio, né? Claro que na prática não é assim, né? Enquanto que o nobre não, ele nasce nobre, ele nasce de uma determinada classe, né? E ele pode fazer o que ele quiser, ele continua pertencendo a essa classe. E aquele que não é nobre nunca vai ser, né? Então, a gente ainda vive nessa ideologia burguesa, né? De valorizar o indivíduo supostamente por esses critérios, né? Claro que na prática não é assim. Na prática não é assim por quê? Porque, na verdade, as pessoas não nascem com oportunidades iguais, né? Então, essa que é a discussão aí da tal meritocracia aí, né? E, enfim, a gente ainda está inserido numa sociedade que vive de acordo com esses valores que foram conquistados ou construídos na época da Revolução Francesa, né? E de lá para cá não teve nenhuma outra transformação tão grande na maneira como a sociedade se organiza, né? E bom, se vai ter, não sei, provavelmente a gente não vai viver isso. Mas pode ser que daqui a algum tempo, alguns séculos, tudo isso que a gente está vivendo seja colocado na mesma escola do romantismo, né? Ou seja, esse tipo de livro aqui, né, permite uma discussão um pouco mais aprofundada a respeito das coisas, né? Só que ela é menos didática, né? E também esse livro é um pouco mais antigo do que o Maçom Moisés que a gente vai usar. Ah, só uma curiosidade. Esse autor aqui, Antônio José Saraiva, aqui são dois, né? Oscar Lopes e Antônio José Saraiva. Eu não sabia, eu descobri organizando esse curso aqui agora, né? Ele é irmão desse aqui. Esse José Hermano Saraiva é o irmão do Antônio José Saraiva. Que, bom, esse livro também a gente vai usar, né? História Concisa de Portugal, aquele que eu mostrei para vocês no começo, certo? Daí,
sobre as questões mais, assim, questões mais práticas do curso, né? Eu vou, como na outra disciplina, passar atividades, né? No mínimo 10, né? Ou, assim, que contem 10 pontos, né? Mas posso passar que conte um pouco mais. E tendo 20 encontros, isso significa que a cada 2 encontros, pelo menos, né? Alguma atividade. E os tipos de atividade vão ser parecidos, né? Análise de poema ou de texto em prosa, com algumas perguntas e o tipo de material que eu pretendo postar também, né? Vídeo, né? E texto, né? E que mais? Bom, tem a questão das vanguardas, né? Que eu acredito que vocês já tenham trabalhado na literatura brasileira, né? Então, eu não vou me aprofundar muito, não, né? Eu acho que é só importante entender o espírito da coisa, né? Das vanguardas e de que maneira isso influencia a arte moderna, né? Do século XX em diante. E então eu vou também mandar alguns vídeos sobre as vanguardas, só que não é uma coisa assim tão... É difícil encontrar algo que seja didático, completo, mas não seja superficial, né? Então eu vou mandar algo meio intermediário. Eu tenho uma palestra de um professor falando, mas ele fala mais de artes plásticas, e um outro que relaciona as vanguardas com o pensamento do século XX, a filosofia e a arte, né? E é um nível acadêmico, né? Mas não é tão didático, né? Quanto, por exemplo, se a gente coloca assim no YouTube, vanguardas, aparece um monte de vídeo. Só que a grande maioria é de professor de cursinho preparando os alunos para o vestibular, né? Então, é outro pique, assim, né? Eles têm que agradar a molecada, né? Então, aquela coisa mais youtuber, né? E, então, achei que não fazia muito sentido. E, que mais? Basicamente é isso. Professor, Fala, Chico. daqueles vídeos que o senhor manda para a gente lá da literatura fundamental, Aham. tem deles também falando sobre esses atores? Porque, poxa, aqueles vídeos são muito instrutivos e muito didáticos. Eu gostei Sim. bastante, eu acho que facilita bem. Aham. Ainda mais que a gente não tem todo esse tempo de discutir em sala de aula, Sim, de pesquisar um pouco mais sobre a vida do autor. Eu achei Aham. que aqueles vídeos adiantam muita coisa, principalmente para a gente saber um pouco da biografia, né, de cada autor e a sua relação com a sua Aham. principal obra, que é o que a gente vem estudando. Então, não tem de todos não, sabe? Dos portugueses Entendi. tem muito menos, né? Mas do Essa Ah, de Queiroz tem. Do Essa de Queiroz, entendi. gente, Do Fernando Pessoa é bastante provável que tenha também. E eu vou procurando, né? Porque assim, eu vou ser Já, sincero, vou ser sincero com vocês. A última vez que eu lecionei essa disciplina, essa parte era muito diferente, assim. Tanto é que os meus textos, eles não estão escaneados ainda, né? Dessa disciplina. Porque eu trabalhava com Xerox, né? Então, tem que dar uma atualizada, né? Então, eu vou procurar também esses vídeos. Mas aos poucos, conforme a gente for avançando, né? Então, eu sei que do Essa de Queiroz tem, e sei que do Fernando Pessoa deve ter também muito material, né? Mas esses são os dois principais, né? Provavelmente Saramago, né? Provavelmente Saramago. E agora tem alguns outros que já não tenho certeza, mas eu vou procurar, tá bom? tá certo.
E basicamente é isso, né? A cada encontro eu vou definindo o que precisa ser feito, né? E vou dando um prazo bem longo para vocês, né? E para o próximo encontro, então, eu quero que vocês leiam. Deixa eu mostrar aqui. Para o próximo encontro, é para ler esse aqui, ó, Realismo Introdução, né? E esse aqui, Realismo Poesia, tá bom? Eu inverti a ordem aqui, mas aqui está invertido, mas é o Realismo Introdução, Realismo Poesia, tá bom? Para o próximo encontro. Daí no próximo encontro, acho que saiu, né? Acho que saiu do ar. No próximo encontro a gente começa a trabalhar com os poemas, né? Eu já vou postar até a próxima aula, até a próxima segunda, os poemas, tá? Alguma pergunta por hora? Não. Esses outros primeiros textos que o senhor colocou aí na história estavam seus textos base, né? Para a gente estudar os temas. Tá. Isso aqui eu coloquei aqui no começo. Bom, tem o programa, né, da disciplina que eu mostrei agora para vocês, e tem o plano de ensino, que é mais completo do que o programa, porque fala da ementa, fala das avaliações, da frequência, essas coisas que eu já estou falando aqui para vocês, né? E esse aqui é a literatura portuguesa dos textos, é o livro inteiro, né? Do início ao fim, né? Que é esse daqui, né? Que a Thalita falou que a Maria Helena trabalhou, né, com vocês. Acho que foi a Thalita, né? E então, pelo fato de ser inteiro, eu coloquei ali no geral, né? Então, a grande parte dos textos, principalmente mais curtos e poemas, tá aqui, né? Esse daqui é a História Concisa de Portugal, só o período final, que é o que interessa para a gente, né? E os demais eu vou colocando aqui na medida em que a gente for avançando. Tá bom? Tá bem. Tá. Mais alguma pergunta? Eu acho que a gente só devia estudar Fernando Pessoa. Quem tá falando? Eu concordo, Chico. Eu tô brincando. Gente, Fernando Vamos Pessoa assistir é tudo de Tristão bom, e Isolda de professor. novo. Mais uma opção excelente, né? Aí todo mundo faz pipoquinha em casa e a gente combina a hora de dar play no filme. Vamos assistir a série do Bocage, gente. Ai, meu Deus, lá vem uma coisa perniciosa. Meu Jesus, segura essa menina. Vocês assistiram tudo isso, na literatura portuguesa 1? Foi, a gente Não, assistiu só Tristão e Isolda. O Tristão e Isolda que a gente assistiu, e aí teve que fazer um comparativo lá, mais ou menos, entre a obra e o filme. Legal. Mas a gente teve seminários também, aí cada grupo falou... Melhor matéria do ano passado. Aí cada grupo falou sobre um autor específico. A Thalita tá mentindo, a melhor matéria não foi essa, mas vou respeitar a minha opinião. Porque ela falou do Bocage. O senhor sabe como é que são as poesias dele, né? Por isso que ela fica toda acesa desse jeito aí. Você respeite que essa parte foi o Matheus que gosta, tá? Eu prefiro a lírica, por favor. Não, mas foi divertido sim, professor. Foi bem assim, didático e de um conhecimento bem abrangente. A questão do seminário funcionou bem pra gente, eu achei. Porque a professora também falou que a gente não dispunha de muito tempo para abordar todos eles. E aí dividiu alguns autores em grupos, né? E aí cada grupo falou específico de uma obra e de um autor. Entendi. Eu gosto de trabalhar com seminário também. Só que a distância fica mais difícil, né? Eu acho que dificulta para vocês também
a questão da preparação, da organização, né? Não tendo prova, professor, tá valendo. Eu acho que prova também, prova em literatura, eu nunca tive, para falar a verdade, sabe? Ai, prova é o ó. Nossa, eu nem trabalho lembro do que foi meu seminário mais. Você não lembra? Não lembro o que eu apresentei. Que coisa feia, Kelly. Eu lembro que eu apresentei com o Caio, e só isso que eu lembro. Sorte, eu e o Tânico. Socorro. Foi Camões, Kelly. Camões. Nossa, você lembra? Lógico que eu lembro. Na verdade, se a gente for pensar, uma coisa cronologicamente, né? A divisão da literatura portuguesa 1 e 2, cronologicamente, é um pouco desproporcional, porque a 1 é um período muito mais longo, né? Se vocês forem pensar. Desde o trovadorismo até o romantismo, né? E enquanto que a 2 é um século e meio só. Né? Só que esse século e meio, talvez porque seja mais próximo da gente, né? Esse século e meio, acho que não é só por causa disso, não. É uma transformação muito maior, né? O número de autores muito maior. Ou seja, o que eu estou falando é um pouco contraditório com o que eu falei antes, né? Que eu falei, a maior mudança foi do romantismo para depois de agora eu estou falando que tem muito mais transformação agora, né? Mas é assim que costuma ser dividido mesmo. Beleza? Beleza. Então tá, mais alguma coisa que alguém queira falar por hoje? Não, senhor. Tô ralando que tem gente chamando aqui. Falou, gente. Até mais. Então tá. Tchau. Tchau. Ai, Eduardo. Deve ser o bebê dele. Ele tem filho pequeno, aí às vezes tem umas emergências. Bom, então, se ninguém tiver pergunta nem comentário, por hoje é isso, né? E daí a gente tem a norte-americana quinta-feira, né? Sim. Ok. Professor, só aqui para quinta-feira a gente tá saindo. Tá saindo. Só para lembrar, na quinta-feira a gente tem que ver aqueles vídeos lá do Huckleberry Finn, não é? Huckleberry Finn. Eu já coloquei o vídeo, mas tem 2 vídeos lá no Moodle, mas só os vídeos. Eu ainda não defini. Tem o dos grandes livros e tem o outro vídeo da literatura fundamental. Entendi. É isso aí, né? É que não vai dar tempo de ler o Huckleberry Finn, né, inteiro. Tá. Né? Tá bom. Assim, se quiser dá, só que a questão é que eu não posso colocar como leitura obrigatória, né? Tá certo. Então eu tô pensando em escolher um conto do Mark Twain, né? Aí eu vou postar em breve aí, hoje, amanhã no máximo, né? Tá bom? Tá bom. Mas daí eu vou no próximo encontro da literatura norte-americana, eu vou dizer qual é a atividade relacionada com o Mark Twain. Né? Ok. Beleza, então? Beleza. Então, até quinta-feira, professor. Então, até quinta. Até. E boa noite a Pessoal, todos. até amanhã. Bom final de janta. Já jantei. Já Durante a aula, né, Kelly? Eu te entendo. O importante é que eu Entendo jantei, entendeu? completamente. Vocês são tudo invejosos, entendeu? O importante é que eu já estou saciada. Vocês são invejosa. Chora mais. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Até amanhã. Beijos. Não sintam saudades de mim.